Capítulo 960, Teste Tradução. Do Koan Revisão. Ed Padrim dos 9 artefatos santos de grau superior, a lança sangue da Fênix, a espada perfuradora de Sois e o arco alvejador do Sol eram da mais alta qualidade. A lança sangue da Fênix era ligeiramente superior à espada perfuradora de Sois. Ela poderia ser considerada o mais poderoso artefato santo aqui. Quanto ao anel, o colar, a vestimenta e assim por diante, porque eram tipos de artefatos santos defensivos ou acessórios, logo seu suposto valor deveria ser maior. No entanto, devido ao fato de que sua qualidade era muito inferior à da lança-sangue da Fênix, não havia como comparar o valor real. Na primeira tentativa de Lin Ming, ele na verdade foi em direção ao mais precioso dos 9 artefatos santos de grau superior. Como isso não poderia fazer com que os olhos de todos saltassem de suas cabeças? Esse idiota, eu estimo que ele vá durar 10 respirações no máximo. Um lacaio riu alto por trás de Wang Weigong. 10 respirações é superestimar-lo demais. Acho que 5 respirações são seu limite e sua alma também será prejudicada no teste, possivelmente afetando seu cultivo no futuro. Outro lacaio gargalhou. Na frente deles, Wang Weigong apenas balançou o leque, sorrindo sem falar. Se seu cultivo for afetado, então o será afetado. Em qualquer caso, madeira podre não pode ser lapidada. Enquanto os 2 lacaios brincavam uns com os outros, 5 respirações logo se passaram. Pouco depois, passaram-se o tempo de 7 a 8 respirações. No entanto, a luz da lança-sangue da Fênix só ficou mais brilhante, não mostrando sinais de diminuir a intensidade. 5 respirações já passaram. Jun Yunhui disse friamente. Enquanto ela pensava que Lin Ming era um pouco imprudente em ir direto para a lança-sangue da Fênix, ela não ia deixar os lacaios de Wang Weigong menosprezarem Lin Ming assim. Afinal, Lin Ming era alguém que Fada Feng colocava em alta estima. Mesmo que ele não pudesse pegar um artefato santo de grau superior, pegar um artefato santo de grau médio não deveria ser um problema. Ele podia até ter uma chance de obter um artefato santo de grau alto. Quanto a um artefato santo de grau superior, não seria tão inconveniente quanto ele pudesse suportar o teste por algum tempo. Parece que falei cedo demais. Este irmão aprendiz Júnior Lin realmente parece que pode durar 10 respirações. O lacaio que disse que Lin Ming duraria apenas 5 respirações riu. Mas enquanto ele falava, outros 2 tempos de respiração se passaram. 10 respirações passaram no total. O lacaio franziu a testa. As palavras que ele acabara de falar foram jogadas de volta em seu rosto e sua expressão ficou feia. No entanto, seguindo isso, 11 tempos de respiração. 12 tempos de respiração. 13 tempos de respiração. Com o passar do tempo de uma respiração de cada vez, a expressão no rosto dos 2 lacaios ficou cada vez mais feia. Alguém que pudesse ficar na deslumbrante luz de um artefato santo de grau superior era de fato um personagem de topo. Eles seriam capazes de pelo menos entrar no salão do pássaro vermelhão. Isso provava que o talento de Lin Ming superava os 2. É claro que, comparado a alguém como Wang Weigong, que até estava classificado nas altas posições do Salão da Fênix, esse tipo de talento ainda estava longe de ser suficiente. Wang Weigong balançou o leque e sorriu. Vocês também desprezaram muitos outros. O irmão aprendiz júnior que a irmã aprendiz júnior Jun trouxe aqui é muito bom. Depois que ele crescer, não será um problema para ele entrar no Salão do Pássaro Vermelhão. Ele ainda tem algumas esperanças de entrar no Salão da Fênix. Neste momento, ele será considerado meu irmão aprendiz júnior. Eu vou ajudá-lo para que ele não tenha que lutar muito. Para alguém que ascendeu dos reinos inferiores, sua visão, herança e conceitos inevitavelmente estarão precários. Wang Weigong sorriu agradavelmente, casualmente assumindo o papel de um sênior dirigindo um júnior. Ele parecia ter uma mente aberta como se fosse um simpático irmão aprendiz sênior. Jun Yunhui disse, então agradeço ao irmão aprendiz Wang no lugar do irmão aprendiz Júnior Lin. O discípulo de sobrenome Zhang apressou-se a acrescentar, o irmão aprendiz Júnior tem muita sorte. Com a orientação do irmão aprendiz irmão Wang, seu cultivo definitivamente vai subir. Não precisa falar bobagem. Wang Weigong sorriu.
Enquanto falavam, 20 tempos de respiração já haviam passado. 20 tempos de respiração já levemente e constantemente superaram suas expectativas. Mas isso não terminou aí. Isto foi seguido por 30 tempos de respiração. 35 tempos de respiração. Wang Weigong olhou para a lança-sangue da Fênix no céu, seus olhos brilhando devido à surpresa. Este artista marcial comum dos reinos inferiores era realmente capaz de durar dentro do teste por tanto tempo. Quanto aos dois lacaios que antes zombaram de Li Ming, eles já estavam em silêncio. Song Baifeng também ficou perplexo. Ele guardou o pavilhão de artefatos santos por muitos anos e certamente entendia o que significava durar 35 respirações de tempo. O pavilhão de artefatos santos era em si um artefato espiritual. Isso poderia mudar o fluxo do tempo em seu mundo interior, alcançando graus de 10 para 1 ou mesmo 100 para 1. Li Ming estava no teste por 35 tempos de respiração, mas a verdade é que ele já poderia ter sido testado por meia hora. Mesmo um discípulo comum de Salão da Fênix só poderia se sustentar por este período de tempo. Esta era a prova de que após alcançar o reino da transformação divina, Li Ming entraria em Salão da Fênix e se tornaria um verdadeiro discípulo de núcleo. Se Li Ming pudesse se manter por mais tempo, isso significava que ele teria chances de obter um artefato santo de grau alto. Esse foi um artefato santo de grau alto. Song Baifeng protegeu o pavilhão de artefatos santos por tantos anos, acumulando uma grande quantidade de riqueza devido à extorsão e chantagem, mas ele ainda não tinha algo tão luxuoso quanto um artefato santo de grau alto. Este pirralho avançou para a lança-sangue da Fênix sem uma palavra. Ele achava que esse Li Ming que ascendia dos reinos inferiores era um jovem estúpido de sangue quente, mas nunca imaginou que seria realmente tão feroz. O irmão aprendiz júnior é tão forte. Os jovens discípulos ao redor de Jun Yunhui se entreolharam, com os olhos cheios de descrença. Não é de admirar que a honorável mestre o valorize tanto. Embora ele seja alguém que ascendeu dos reinos inferiores, ele ainda é muito mais poderoso do que nós. Sim. Já são 40 tempos de respiração. Mesmo se o irmão aprendiz júnior lhe falhar agora, ainda é um resultado para se orgulhar, disse Lin Chunzi, com os olhos arregalados cheios de inveja enquanto eles estavam colados naquela luz brilhante no céu. Nada mal, de fato não é ruim. Ele é um ótimo material. Wang Weigong balançou o leque com um sorriso relutante no rosto. Ele ainda era capaz de manter a calma neste momento. Afinal, ele durou 15 minutos na luz da espada perfuradora de sóis. Estava longe de que os meros 40 tempos de respiração de Li Ming pudessem se comparar. Enquanto todos falavam, Li Ming já havia entrado em um vasto mundo branco. O pavilhão de artefatos santos era um mundo que tinha mais mundos dentro. Dos 9.999 artefatos santos dentro do pavilhão de artefatos santos, cada um tinha seu próprio mundo individual que diferia em tamanho dependendo de sua classe. O mundo da lança-sangue da Fênix em que Li Ming estava era um mundo especialmente grande. Era do tamanho do reino dimensional do clã abandonado por Deus. Nos céus acima deste mundo, surgiu um enorme rosto. As nuvens em várias centenas de milhas se juntaram para formar esse rosto. Li Ming pôde sentir uma vasta aura sendo emitida, assustando-o. Ele só sentiu esse tipo de atmosfera da Fada Feng. No entanto, a aura de Fada Feng era muito mais formidável do que a daquela face flutuante e maciça. Nesse momento, o gigantesco rosto flutuante abriu a boca e uma voz alta e interminável se espalhou como um trovão. Idade esquelética de 27 anos, cultivo no pico da quinta etapa da destruição da vida. Colocado entre as várias centenas de milhões de discípulos e súditos do Palácio Grito da Fênix, este cultivo não pode ser considerado no auge. No entanto, ainda é de primeira classe. Juntamente com uma força desconhecida que reside em seu corpo, você ganhou as qualificações para eu testá-lo pessoalmente. Você é o espírito do templo do pavilhão de artefatos santos. Os pensamentos de Li Ming se agitaram quando ele perguntou isso. As palavras desse espírito deram a Li Ming um novo entendimento sobre o Palácio Grito da Fênix. Estar com o cultivo no pico da quinta etapa da destruição da vida aos 27 anos ainda não podia ser considerado estar no auge.
Isso significava que havia aqueles na sua idade que tinham um cultivo ainda maior. Era preciso saber que o Palácio Grito da Fênix era apenas um dos 72 palácios do clã de Fênix Ancestral. Dentro do reino dos deuses, todo o clã de Fênix Ancestral era apenas um grão de areia em um vasto deserto, simplesmente não merecedor de uma menção. Pela aparência das coisas, sua velocidade de cultivo não era nada de especial. Mas a velocidade de cultivo não representa totalmente o talento de alguém. Li Ming era um cultivador duplo do corpo e da essência, e ele também tinha o semente do deus Erege e o cubo mágico dentro dele. Sua base era extremamente sólida, seu espírito de batalha grandioso se aproximava da perfeição do nível prata, e ele até tinha uma parte da intenção marcial primordial. Tudo isso junto fez dele alguém que um gênio normal do reino dos deuses não podia comparar. Mesmo enfrentando o vasto reino dos deuses com as infindáveis e infinitos jovens heróis de elites que surgiam, Li Ming não temia nenhum desafiante. Jovem, você é muito esperto. Sim, sou de fato o espírito do templo do pavilhão de artefatos santos. Ou, para ser mais preciso, sou o espírito do artefato. O pavilhão de artefatos santos é um artefato espiritual e eu sou o espírito do artefato. Você não é ruim no aspecto geral. Nem todo desafiante de prova tem as qualificações para eu aparecer pessoalmente, mas você é forte o suficiente. Vou supervisionar seu teste e criar um teste adequado à sua idade óssea. Se você passar, você pode pegar a lança-sangue da Fênix. Enquanto esse rosto enorme falava, Li Ming sentiu que seus arredores repentinamente mudaram. Ele chegou acima de um mar sem fim de fogo. As chamas eram infinitas, intermináveis, estendendo-se aos horizontes sem fim. O solo eram oceanos de lava e nos céus havia meteoros vermelhos grandes e pequenos. Os meteoros vermelhos eram criados a partir da energia de uma essência da chama flamejante. Eles cresciam constantemente nos céus e, uma vez que ganhassem o tamanho e força suficiente, desceriam, trazendo consigo uma cauda de fogo. Uma vez que eles caíssem, eles rasgariam a terra, criando uma tempestade ilimitada de fogo aniquilador. Essa cena era bem familiar. Este é o segundo mundo do espelho de transformação divino, o espaço da aniquilação. O mundo contém o segundo dos 9 níveis de leis dentro do conceito do fogo, a lei da aniquilação. Bom, parece que você entrou no segundo mundo do espelho de transformação divino antes. Eu suponho que você fez isso durante o segundo julgamento de fundação da Fênix Ancestral. No entanto, o espaço de aniquilação aqui é muito mais formidável do que o que você encontrou no segundo julgamento de fundação. Prepare-se para resistir ao batismo das leis da aniquilação. Enquanto o espírito do artefato falava, o imenso rosto fantasma lentamente desapareceu. Um meteoro de várias milhas de largura que havia sido escondido por trás desse rosto rapidamente despencou a partir do rosto, desvanecendo. Bang bang bang. O espaço tremeu. Se esse meteoro de várias milhas de largura caísse no continente, seria suficiente destruir uma província e trazer calamidade a uma nação inteira. Mas agora, na frente de Li Ming, este era apenas o primeiro ataque. Li Ming agarrou a alabarda sanguinária da grande desolação e apontou a lâmina da alabarda para os céus. Dentro de suas pupilas, a imagem de chamas fantasmagóricas começou a piscar, ardendo e queimando. Quando Li Ming esteve na cidade secular da Fênix, ele estudou os textos do conceito do fogo da pedra do totem céu flamejante. Agora aqueles textos reapareceram dentro de sua mente, um de cada vez. O rastro de um misterioso conceito começou a aparecer em sua mente, como se ele estivesse adquirido esclarecimentos e vagamente se tornando consciente de alguma coisa. Lei da aniquilação, cadeia de estrelas. Li Ming rugiu e a lava tornou-se uma enorme onda que subiu 1000 pés no céu. A alabarda sanguinária nas mãos de Li Ming era como um dragão divino vermelho à medida que disparava em direção aos céus. O raio de 10.000 pés de luz carmesim se chocou contra um meteoro vermelho. Ele na realidade perfurou um meteoro vermelho e o esmagou em pedaços. Bang bang bang. Esse meteoro de várias milhas de largura foi dividido em 7 a 8 pedaços, todos caindo na terra. Apesar do poder ainda ser surpreendente, não foi capaz de prejudicar Li Ming nem um pouco.